sacro, quase, a letra da lei infraconstitucional, a letra da lei do legislador ordinário. E esquecemos a necessidade imperial de constitucionalizar cada dia mais os nossos direitos, fazer descer aos diferentes ramos do direito os princípios estabelecidos nas nossas leis máximas, seja nas constituições, seja no direito internacional de direitos humanos. O princípio de lesividade, de ofensividade, é o princípio básico de qualquer Estado de direito. É a garantia da nossa autonomia moral. Contudo, este princípio sofreu qualquer quantidade de negações e continua a sofrê-las hoje. Basicamente porque cria-se uma fusão, que é confusão, no âmbito penal, entre bem jurídico lesado e bem jurídico tutelado. O princípio de ofensividade é uma proibição, como a legalidade, é uma proibição para o legislador e para o juiz de prever ou impor uma pena sem lesão ao bem jurídico. Simplesmente é isso. Mas, imediatamente, a perversão do pensamento penal autoritário é incrível. Imediatamente, bem jurídico lesado, então esse é o bem jurídico tutelado. Tutelado nada. Não é bem jurídico tutelado. É exigência, é uma proibição. Exige que para ter crime, temos de ter um bem jurídico lesado. Mas nada. Significa isso que está tutelando? Não. Bem jurídico tutelado, o que é isso? Um ente que não tem tutela não é bem jurídico. O bem jurídico sempre é tutelado. Mas tutelado por quem? Por que é tutelada a vida? Por que é tutelada a liberdade? Por que é tutelada a liberdade sexual? Por que é tutelada a propriedade? Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, é tutelado pelo direito constitucional, pelo direito civil, pelo direito administrativo, pelo direito trabalhista, por toda a ordem jurídica. O direito penal não cria bens jurídicos, isso sabemos do tempo de Calvino. O direito penal escolhe algumas condutas lesivas de bens jurídicos e faz um tipo penal. Só isso. Nem sequer pode punir qualquer conduta que esteja a lesar o tipo penal. Se fizesse isso, está lesando o princípio de legalidade. Não, escolhe algumas condutas que estão a lesar um bem jurídico. Algumas, e faz um tipo penal. O direito penal recebe os bens jurídicos como bens jurídicos, já tutelados. Se não forem tutelados, não seriam bens jurídicos. Não tem nenhum bem jurídico criado pelo direito penal. Impossível. De todo o imenso campo da antijuridicidade, que são lesões a bens jurídicos, o direito penal escolhe algumas, pontuais, são os tipos penais. Por causa disso, a legalidade, por causa disso, a impossibilidade de uma interpretação extensa, de uma integração, interpretação restritiva. Bom, não, mas então acrescenta a tutela penal. Mentira por duas razões. Primeira razão,
Tutela penal. Um tipo penal tutela penalmente o bem jurídico. Protege realmente o bem jurídico. Não sei. Isso não é um juízo normativo. O único que o tipo penal fala é o legislador não quer essa lição com bem jurídico. Por isso. Mas se tutela, se protege, é um juízo fático. Fático, não jurídico. Isso tem de verificar na realidade. Se nós falarmos de aborto nesse momento, sim, confusão total. Vamos alargar o aborto na comida, vamos reduzir, vamos. O tipo de aborto está a tutelar a vida intrauterina. Eu tenho 35 anos como juiz, porque eu sempre fiquei assim. Ao longo de 35 anos de juiz, sabe quantos processos por aborto conheci? 10. Vocês acham que na minha cidade, em 35 anos, tivemos 10 abortos? Imagina. Tutela, protege? Acho que não. Esse é um juízo prático. Mas normativamente, também é impossível uma tutela penal ao bem jurídico. Por quê? Simplesmente. O bem jurídico concreto, a vida, a propriedade, a liberdade sexual, etc. Quando nós chegamos, está lesado. Nós chegamos e o cadáver está na rua. O morto está morto. O direito penal sempre chega tarde. Tarde demais. Às vezes nem sequer temos cadáver, às vezes temos uma múmia. No meu país estamos julgando homicídios de há 40 anos, praticados pela ditadura. São múmias que estamos julgando. O direito penal sempre chega tarde. O bem jurídico da vítima, o bem jurídico do sujeito passivo, quando nós chegarmos, está esgotado, às vezes destruído totalmente. Então a tutela penal não poderia ser o bem jurídico concreto, esse da vítima, esse da lição. Não. Teria de ser a vida em geral, a liberdade em geral, a propriedade em geral. Vai se espiritualizando, vai se abstraindo, vai se construindo numa coisa etérea, estranha. E no final o que é? No final vai se transformando facilmente, deslizando, a virar o interesse do Estado. Não é a vida da vítima, é a vida como o interesse do Estado. E com isso o que fizemos, confiscamos, estatizamos todos os bens jurídicos. Quem fez que foi isso? O direito penal fascista. E começou com Arturo Rocco, reduzindo o bem jurídico ao objeto do reato, do crime, ali por 1911, 1910, mais ou menos, e acabou com seu irmão, o ministro fascista Alfredo Rocco, fazendo o Código Rocco, segundo o qual o estupro não é um crime contra a liberdade sexual. O estupro é um crime contra as boas costumes. Ou seja, o estupro é uma costume do Código Fascista. Ou seja, o bem jurídico não é mais o bem jurídico da vítima, do sujeito passivo. É o bem jurídico como interesse do Estado. Isto é interessante. Interessante porque o direito penal fascista responde à ideia do Estado que tinha o fascismo. O fascismo italiano
quase todos os países europeus têm um mito germânico. Não todos têm os germanos que eram bons, interessantes, naturais. Bom, salvo Itália. Itália não tem mito germânico. É meio difícil falar de uma raça italiana, por causa disso. Tem mito romano. Mito romano é o mito do Estado, do Império. Império forte, do Estado forte. Ao longo da história, pelas particularidades da unidade italiana, isto foi reforçado através da filosofia política de Hegel, do sul da Itália, e no final acaba no fascismo. Segundo o fascismo, a nação, o povo. O povo só tem condições de se expressar através do Estado. É uma síntese de todas as gerações passadas, presentes e futuras. Todo é no Estado. Todo é para o Estado. Nada cai fora do Estado. Nesses termos falava Mussolini. O povo só pode se expressar através do Estado. Então, exatamente, por causa disso, o fascismo respeitou os princípios de legalidade. Efetivamente, o Código de Rocco, o Código Fascista de 1930, respeita os princípios de legalidade. Mas é a nossa legalidade? É a legalidade liberal? Liberal fala no sentido político, no sentido econômico. É o túmulo do liberalismo. Mas o liberalismo no sentido político. A garantia de legalidade do fascismo é a mesma do liberalismo? Não. É outra coisa. E por vezes continuamos a confundir até hoje. Não é a garantia para o cidadão. Só o que está na lei é o que pode ser punido, mais nada. Eu, como cidadão, tenho que saber que isso que está na lei é proibido e pode ser punido. Mas fora da lei, não. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem. Essa é a garantia liberal. A garantia fascista é o contrário. Isto tem que estar na lei, porque a lei é o testemunho da vontade punitiva do Estado. Muitas vezes, quando fala-se, se eu faço descer um princípio constitucional, tenho que impor uma pena que esteja embaixo do limite legal, por base do princípio constitucional que está em cima. Ah, não, mas a vontade do legislador é de impor esse limite mínimo. É fascista. É fascista. É vontade punitiva. A legalidade não é um limite ao poder punitivo do Estado, mas é a manifestação da vontade punitiva do Estado. Tudo bem. Este é um jeito, uma maneira de destruir o princípio de ofensividade. Estatizo todos os bens jurídicos, não me interessa mais o que acontece com o bem jurídico particular, concreto, o que tenho de ver é se está lesado o interesse do Estado. Não me interessa se está lesada a vida e progrida. Me interessa saber se está lesado o interesse na população do Estado. O interesse do Estado de ter mais habitantes porque quer ter mais soldados para a guerra. Esse é o jeito fascista de destruir o princípio de ofensividade e de lesividade. Mas temos outro. Outro que é diferente, totalmente diferente do fascismo, que é a ideia de comunidade do povo do nazismo. É outra coisa.
Segundo o nazismo, o direito não emerge do Estado, diferente do fascismo. O direito emerge de um sistema que ele chamava de comunidade do povo. Comunidade do povo. É um sistema que está integrado por todos aqueles que fazem parte da vasta área superior. Seja que vivam no território, seja que vivam fora do território. Aqueles que moram no território, mas não fazem parte da vasta área superior, são estranhos à comunidade. Quem fora. Temos em grupo aqueles que estão no sistema, ao grupo aqueles que estão fora do sistema. Nos companheiros do povo, os povos que nós são aqueles que formam parte da comunidade. Dos frente manchados são aqueles que estão os estranhos à comunidade. Judeus, gitanos, todos esses. A função do direito penal, não é se ocupar dos estranhos da comunidade. Não. Os que estão fora da comunidade são uma matéria de direito administrativo, não de direito penal. Os judeus não foram punidos, os judeus foram matados por direito administrativo, exatamente. O direito penal tinha para eles outra função, que era manter a integridade da comunidade, depurar esse sistema dos elementos contrassistêmicos não funcionais, descobrir quais elementos integradores do sistema viravam traidores ao sistema, estavam a trair o sistema. Traição. Tinha de descobrir os inimigos internos do sistema. Aqueles que lhes davam a comunidade jurídica, a comunidade do povo. A comunidade do povo era um sistema porque cada um, nesse sistema, no interior do sistema, tinha funções diferentes. Uns eram docentes, professores, outros militares, outros soldados, outros médicos, outros juízes, outros funcionários públicos. E segundo a colocação que cada um tinha, o lugar que cada um ocupava no sistema, emergiam deveres diferentes. Deveres éticos emergentes da comunidade do povo, emergentes do sistema. O crime, então, era a violação, a lesão ao dever emergente da comunidade do povo. O crime não era a lesão do bem jurídico. Não. E claramente, um dos teóricos deste momento, um dos mais claros teóricos deste momento sistêmico, que foi Jordan, falava entre o crime como lesão ao dever. Literalmente, lesão ao dever. Essência do crime, lesão ao dever. Mas se a essência do crime é uma lesão ao dever, então o crime é não agir segundo o dever, não se conduzir segundo o dever, não atuar segundo o dever. Então o crime é homicídio. O crime é homicídio. O crime geral é homicídio. Cada um dos sujeitos está na colocação de garantidor do bem jurídico. Não do bem jurídico, mas do dever. Que não é bem jurídico, é dever.
Só a decisão ou dever é crime nesse sentido. Sumiu o bem jurídico. Sumiu totalmente. O crime passa a ser decisão ou dever emergente do sistema. Esta é a ideia, a diferença fundamental entre a ideia do direito penal do nazismo e a ideia do direito penal do fascismo. O Estado é um instrumento para o nazismo da comunidade jurídica, da comunidade do povo, da pós-manjada. Um instrumento. Se o direito na lei do Estado, segundo a lei do Estado, na conduta, não é ajustado ao que sai do mandato do dever da comunidade jurídica, então tem que prevalecer sempre o mandato que emerge da comunidade jurídica. O Estado está submetido à comunidade jurídica. O juiz sempre tem de interpretar o direito segundo a comunidade jurídica, por sobre a lei do Estado. Quem era o intérprete máximo da comunidade jurídica? O Führer, o intérprete máximo da comunidade jurídica. A comunidade jurídica era entendida como com panal de abelhas, um formigueiro. Então, o Führer era a abelha rainha, o intérprete útil, o legislador e o juiz útil, segundo a interpretação autêntica da comunidade. Por que estou falando nisto? Porque, olha, ninguém estudou muito bem, nem explicaram muito bem para nós o que aconteceu no direito penal alemão entre 1933 e 1945. Nos manuais normais de direito penal, vocês vão ler que 1933, 1945 emergiu na Alemanha uma escola de Kiel. Escola na qual estiveram Jordan, Friedrich Schaffner, que era a escola racista. E na fronte da escola racista estava o direito penal tradicional, defendido por uma quantidade de juristas, penalistas. Mentira, isso não é verdade. Não é verdade, isso é mentira. Isso foi difundido nos primeiros anos da pós-guerra, que continuou a falar isso na Alemanha ao longo dos anos. Hoje, os historiadores do direito penal contemporâneo alemão, quando todos os protagonistas estão mortos, estão no cemitério, falam outra coisa e explicam claramente o que aconteceu. 1933 e 1945 foi um tempo de luta no âmbito da dogmática jurídico-penal alemã. Luta entre quem? O neokantianismo nazista e o movimento sistêmico de Schaffner. Um modelo neokantiano e um modelo sistêmico. O que eu expliquei o momento é o modelo sistêmico. Os neokantianos, o que falavam? Os neokantianos, Spengler, todos eles, falavam o seguinte: vocês estão fazendo um modelo sistêmico, segundo o qual vocês passam um modelo segundo o momento político, o sistema político nazista. Nós temos um modelo universal que serve para qualquer coisa. Esse modelo universal serve também para explicar as leis nazistas e serve melhor do que o modelo de vocês. Olha que bem que serve. É uma discussão entre neokantianos e os sistêmicos para ver quem interpretava melhor as leis penais do nazismo, que permaneceram. Bom, não vou repetir.
exatamente. E nós trouxemos o neocantianismo para a América Latina como garantia, como garantidor do direito penal liberal. É verdade que na Alemanha existiu o neocantianismo liberal. Com a metodologia neocantiana é possível construir o direito penal liberal, o direito penal autoritário, é possível construir qualquer coisa. Na verdade, segundo a teoria do conhecimento neocantiana, o mundo existe, mas é uma casa que não tem ordem. E as coisas sim existem, mas para que de cada coisa? Isso é uma confusão, o mundo é caótico. Então só posso compreender o mundo através do valor que estabelece o molde. E o valor o que é? Não, o valor não é, o valor vale. O valor vale, não é coisa estranha está no banco. Para quem vale? Para quem põe o valor. Sem dúvida. Claro. Bom, então, com essa teoria de conhecimento, posso construir o direito penal liberal. Não vou negar que isso é verdade. Max Ansmani, não estou liberal. Gustav Raffler, não estou liberal. A meu ver, também a Herman Fonteira, os alemães não consideram muito, mas sim. Esses foram autores liberais. Chegaram as nossas línguas, os trabalhos deles? Não. Trabalho de filosofia e direito, sim. Trabalho de direito penal, não. Nos últimos anos, temos traduzido para o espanhol algumas coisas, mas com interesse histórico. No seu momento, o que chegou foi o neocantianismo de Hermann Metzger, de Wilhelm Sauer, o neocantianismo nazista, autoritário. O neocantianismo que nós estamos fazendo citações nos nossos livros. O que tinha acontecido? O que aconteceu é que nós estávamos saindo do positivismo pericrucista, daquela coisa doida, absurda do positivismo italiano, chegava ao neocantianismo que tinha condições de resolver mais casos, mais problemas. Então achávamos que isso era a ciência pura, chegava a uma coisa que era da objetividade, da neutralidade. Então vamos ter a ciência, a garantia liberal. Mentira. O que nós trazíamos era esse neocantianismo com uma ideia deformada de bem jurídico como bem jurídico tutelado. Bem jurídico com interesse estatal. Aí trouxemos o neocantianismo como uma ideia fascista de bem jurídico. O nazismo bem entendido pelo de que acabava com o bem jurídico. Essa foi a discussão que tivemos. Esse foi o que temos importado. E agora estamos trazendo uma doutrina estranha. Os alemães têm um sério problema na participação criminal. Por causa de definições no Código Penal. Tem uma definição de autor no Código Penal, que é complicada. E tem, por causa disso, em alguns casos de autoria imediata, em alguns casos de coautoria, ou seja, em algum caso de quem vale-se de um outro, em algum caso no qual alguém está compartilhando, dividindo o acionar criminal com um outro, parece suspeito que é muito difícil sustentar a colocação de que a base da autoria é a autoria do fato. Então, tem medo de sofrer buracos de punibilidade.
vazios vagas. Definição buracos, tradução literal, buracos de impunidade. Casos nos quais é impossível punir um sujeito como autor porque não tem as condições típicas do autor. Então, nos últimos anos, inventou-se na Alemanha o Pflichtdelikt.